Sabe aquele dilema? Ser o guia, a autoridade, mas ao mesmo tempo ser o amigo, o parceiro dos filhos? Parece uma corda bamba, né? Pois é, criar filhos hoje em dia traz justamente esse desafio. Como a gente equilibra esses dois pratos? É sobre essa arte que a gente vai conversar hoje. E para guiar essa nossa conversa, toda a análise aqui é baseada em matérias super interessantes do portal de notícias Cultura Alternativa. O endereço é culturaalternativa.com.br. Vale a pena conferir depois. Então vamos lá, mergulhar nesse tema. Então, a grande pergunta, aquela que às vezes tira o sono de muita gente, é exatamente essa. Como é que a gente faz para ser firme, para educar, para dar direção e ao mesmo tempo manter aquela conexão, aquela amizade de verdade com os filhos? É um quebra-cabeça, mas que tem solução. Vamos tentar montar ele juntos? Bom, o segredo parece estar todo numa palavra: balanço. Não é uma questão de ou isso ou aquilo, sabe? Ou sua autoridade ou seu amigo. A ideia é ser os dois. É encontrar essa sintonia fina entre colocar as regras do jogo e, ao mesmo tempo, dar aquele abraço que conforta. E o que seria essa tal parentalidade equilibrada? As matérias que a gente usou como base definem como essa mistura poderosa. Pensa bem, ser um guia não quer dizer ser um general distante, né? Pelo contrário, é a proximidade, o afeto, o parar para ouvir de verdade. É isso que dá o crédito para nossa orientação. Faz todo sentido, não acha? Ok, muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que a gente constrói isso no meio da correria do dia a dia? Vamos ver agora como essa base, essa autoridade com afeto é levantada, com atitudes bem concretas, uma de cada vez. Olha, aqui tem um ponto super importante. Uma coisa é ser amigo, outra, bem diferente, é ser permissivo. Amizade saudável tem confiança, tem escuta, mas também tem regras claras. O perigo é a gente cruzar essa linha e cair na permissividade. Aí, a falta de rumo acaba gerando mais insegurança para a criança do que liberdade. Um exemplo clássico disso é quando a gente transforma os filhos em nossos confidentes, sabe? Contar problemas de adulto para eles. Isso inverte os papéis e coloca um peso enorme nos ombros de quem ainda não está preparado para carregar. Então, como a gente faz isso na prática? Basicamente, são 3 passos fundamentais. Primeiro, tempo de qualidade. E não é só estar junto, é estar presente, interessado de verdade no mundo deles. Segundo, escuta ativa. Sabe, ouvir para entender e não só para dar bronca ou conselho. E terceiro, limites. Limites claros, com regras que fazem sentido e que são explicadas. Isso não só fortalece a relação, como também ensina sobre responsabilidade e ajuda a construir a confiança deles. Mas o tempo voa, né? E os filhos crescem. E aí a gente entra numa fase completamente nova, que é um desafio tão grande quanto a hora da transição para a autonomia deles. É um momento que mexe com toda a estrutura da família. Vamos dar uma olhada nisso. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, olha só esse dado do IBGE. Em 2022, só 42% das famílias no Brasil eram naquele formato tradicional, de casal com filhos. O que isso quer dizer? Que as estruturas familiares estão mudando, e muito. A saída dos filhos de casa, por exemplo, não é só um evento particular de uma família, virou um fenômeno social que impacta um monte de gente e, claro, mexe muito com o emocional. E essa mudança toda, muitas vezes, tem nome e sobrenome, né? A famosa síndrome do ninho vazio. E olha, não é frescura, não é só uma saudadezinha. É um sentimento bem mais profundo. Uma mistura de tristeza, ansiedade, até uma sensação de perda. Porque por anos o papel de pai ou mãe em tempo integral definiu uma parte importante da nossa identidade. Então é muito importante validar esse sentimento, sabe? Entender que é normal, que é um luto mesmo, por aquele dia a dia que não volta mais. Faz parte. Ok, entender e aceitar o sentimento é o primeiro passo. Mas e depois? O que a gente faz? É hora de agir. A família precisa se adaptar, se reinventar para essa nova fase. A chave é encontrar novas maneiras de conviver, agora com todo mundo mais independente. Isso fica ainda mais claro quando os filhos já são adultos, mas continuam morando em casa. Uma situação super comum hoje em dia. E para que a convivência funcione, o segredo é combinar o jogo. Tipo, definir como vai ser a ajuda com as contas, dividir as tarefas da casa de um jeito justo, estabelecer regras de respeito ao espaço de cada um. Não é sobre controlar a vida de ninguém, é sobre respeito. É sobre ajudar todo mundo a amadurecer. Mas agora vamos virar a chave. E se a gente olhar para essa fase não como uma perda, mas como uma oportunidade? A saída dos filhos de casa pode ser, na verdade, o começo de um capítulo novinho em folha e super empolgante na vida dos pais. É aqui que o jogo vira.
Essa fase não é o fim da linha, gente, é um convite para se redescobrir. Não é só para matar o tempo, é para investir de verdade em si. Voltar a estudar, aprender algo novo, viajar, começar aquele hobby que sempre ficou para depois. Sabe toda aquela energia que foi usada para criar os filhos? Agora, ela pode ser usada para realizar sonhos próprios, aqueles que talvez ficaram guardados na gaveta. No final das contas, o objetivo é esse. Quando a gente consegue equilibrar a autoridade com a amizade, quando a gente navega por essas mudanças todas com mais leveza, o resultado é o que diz essa citação. A família vira esse lugar seguro, um lugar para todo mundo aprender, errar, crescer e, claro, amar, tanto os pais quanto os filhos. Isso tudo leva a gente para uma última reflexão. Porque a família não é algo estático, né? Está sempre mudando, sempre evoluindo. Então a pergunta talvez não seja só qual o próximo passo. Talvez a pergunta mais importante seja que tipo de relação a gente quer construir daqui para frente. E principalmente, o que a gente pode fazer hoje para começar a construir isso. E para quem curtiu o papo e quer se aprofundar mais, fica aqui o convite. Leiam as matérias completas que serviram de base para essa nossa conversa. É só entrar no portal Cultura Alternativa. O endereço é culturaalternativa.com.br. Vale muito a pena.